Prontinho, estamos de volta com o programa Mulher e agora eu estou recebendo aqui para o nosso bate-papo a Ana Glaucia, que é a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. E o nosso tema de hoje é a dismorfia corporal. Você já ouviu falar disso? Ana, afinal, o que é dismorfia corporal? Uma amiga minha mandou uma mensagem também para mim perguntando o que é isso que tá falando? Na verdade, dentro da psiquiatria, dentro da área de saúde mental, a gente fala de transtorno dismórfico corporal. Antigamente era dismorfia corporal, antigamente também falava-se sobre dismorfofobia, que é uma insatisfação com a autoimagem, mas não é uma insatisfação tranquila, né? Não é assim, eu não gosto muito do meu nariz, mas tudo bem. Eu não gosto muito da minha barriguinha, mas tudo bem. É uma insatisfação num grau tão exacerbado que chega a ser uma obsessão. Então, e não é assim também algo de algum defeito, aspas, que a pessoa tenha, ou alguma característica que a pessoa tenha, que seja perceptível a todo mundo. Talvez seja uma característica perceptível só a ela. Muitas vezes só ela enxerga aquilo. Só ela enxerga aquele, aspas, novamente, defeito. E aí ela faz daquele defeito algo extremamente exacerbado. Então ela começa a ter muitos prejuízos sociais, prejuízos pessoais, ela começa a ter rituais, então ela começa a ter várias complicações cognitivas e comportamentais por conta daquilo que ela acha que é um defeito na sua percepção de imagem corporal. Por isso que falo dismorfia corporal, né? Então é uma alteração, uma deturpação daquela imagem que ela vê. E Ana, hoje em dia a gente tem aí os aplicativos, né, no celular, foi até o que eu falei aqui no começo do programa, os aplicativos com filtro, você muda totalmente a sua foto, faz uma selfie ali com filtro, fica tudo perfeito. Pois é. Como isso influencia na dismorfia? Isso acaba lá, porque assim, a pessoa fica irreconhecível, né? Muitas vezes, né? Nossa, quem é? Pois é. Eu assisti de uma entrevista da Anitta e ela disse, né, tirando um sarro, né, mas é óbvio que não é nessa conotação, mas tirando um sarro de que ela um dia perdeu o celular. E aí, ela procurando o celular, o rapaz olhou para o celular na tela, né, produção de tela, olhou a foto do celular, olhou ela. Olhou a foto do celular e falou, mas é você? Por quê? Porque estava tão cheio de filtro que nem parece a própria pessoa. Como que isso pode influenciar e validar e reforçar essa alteração de percepção de autoimagem? Quando a pessoa coloca um filtro, ela começa a branquear o dente, começa, né, fazer a bochechinha, tal, mas ela começa a olhar para a imagem dela e começa a encontrar defeitos que anteriormente ela não via. E ela começa a entender que o perfeito e o que tem que ser feito e a maneira como ela tem que ser é daquela maneira do filtro. E o filtro ele acaba reforçando essa nova imagem dela. Então isso está ficando tão sério a ponto de, com entrevistas com alguns cirurgiões plásticos, eles falam que as pessoas chegam até eles pedindo para elas ficarem como o filtro do Snapchat, como o filtro do Instagram. Então, assim, acaba sendo uma cirurgia estética por conta de um filtro que o aplicativo está colocando ali. Muitas vezes ela não precisava daquela intervenção cirúrgica. Ela não tem uma deformidade, entendeu? Então, assim, é muito diferente quando a pessoa tem uma deformidade e quando a pessoa ela é levada a entender que a imagem dela está alterada ou deformada. E não está. Então, os filtros das redes sociais, eles têm esse poder. Poder de mostrar, talvez, que se eu afinar o meu rosto, ou se eu tirar um pouquinho do meu pescoço ali, da minha papada, ou se eu, colocar até os músculos na barriga, porque até músculo na barriga a gente coloca, né? Tem. Se eu fizer afinar minha cintura, então é assim que eu tenho que ser. E a maneira como eu sou de fato, eu estou errada. Então acaba reforçando essa alteração
de autoimagem. Uma coisa é a pessoa ser vaidosa e a pessoa cuidar da sua imagem. A outra coisa é a pessoa achar defeitos e deformidades onde não tem. E aí, esses defeitos e deformidades vão norteando os comportamentos dessa pessoa, trazendo extremos prejuízos. E Ana, qual é a faixa etária com maior incidência da dismorfia? A maior incidência, ela está no início ali da adolescência, até dos 12 anos, para a idade adulta. A prevalência, mais ou menos, que os estudos trazem lá, não é uma prevalência tão significativa, é uma prevalência de mais ou menos 3% da população. Entretanto, a gente precisa olhar um pouquinho para esse dado, porque quando a pessoa ela apresenta esse transtorno dismórfico corporal, ela tem dificuldades de autoaceitação, dificuldades de expor isso para as outras pessoas, dificuldades de procurar ajuda, então isso é subdiagnosticado também. Então nós podemos ter à nossa volta, ou até mesmo a gente, né, o pessoal que está em casa, começar a olhar para os seus comportamentos e começar a identificar aí um prejuízo e talvez a presença de um transtorno e não ser diagnosticado. Então, 3% de diagnóstico que a gente tem. Mas pelo que a gente tem visto lá, esse número é muito maior. É muito maior, né? Então, tem pessoas que não conseguem postar uma foto ou fazer um vídeo, alguma coisa, sem um filtro. E não é só aquele filtro para melhorar, talvez, a iluminação, né? Que tem vários filtros que melhoram a iluminação. Não, elas alteram bastante a imagem mesmo. E elas não conseguem mais se olhar no espelho como elas são. E aí, o que acontece? Elas não saem mais de casa. Elas começam a desenvolver um isolamento social. Aí ela começa, talvez, a desenvolver uma automutilação. Ela começa a desenvolver vários comportamentos desadaptados por conta de algo que foi mostrado para ela ali através de um filtro, ou então algo que foi mostrado para ela através de comparações entre os pares, né? E Ana, como que a gente pode prevenir isso? Pois é. A gente previne alguns transtornos, prevenindo, começando a entender a forma como esses influenciadores ambientais chegam até nós. A todo momento nós precisamos criticar tudo à nossa volta. Se realmente aquilo que eu estou exposta, aqueles comportamentos, aqueles estímulos, eles realmente são de fato importantes na minha vida e são norteadores dos meus comportamentos. Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu preciso cuidar da minha autoestima, porque quem tem esse transtorno dismórfico corporal, ele, diferente de quem é vaidoso tem uma autoestima elevada, quer se arrumar, quer ficar cada vez mais bonito, isso é vaidade, tudo bem, tá tudo tranquilo. Quem tem o transtorno, ele tem baixa autoestima. Então, ele tem uma dificuldade de autoaceitação. Então, quando você começa a perceber que você não consegue se ver da maneira real que você é, por exemplo, lá, é muito complicado, talvez, a gente sair sem maquiagem. Quando eu estou sem maquiagem, as pessoas falam, nossa, Ana, você acabou de chorar? Você está triste? Porque as pessoas me veem sempre com maquiagem. Então, se eu começar a perceber que aquilo está virando uma regra para mim, então eu preciso procurar ajuda. Eu preciso começar a sair mais sem maquiagem. Eu preciso começar a me entender e me aceitar melhor. E talvez procurar uma ajuda profissional para isso. Então, tudo que é olhado e descoberto no início, a gente consegue manejar de uma melhor forma. Entretanto, existem vários estudos que mostram que o transtorno dismórfico, ele tem uma possibilidade de cura muito alta. Então, ele tem uma possibilidade de resultado positivo muito alto com a psicoterapia, e eles indicam a psicoterapia cognitivo-comportamental, que trabalha bastante comportamento, e com também suporte medicamentoso. Na farmacologia, eles usam bastante antidepressivos, porque são pessoas bastante deprimidas que têm essa dificuldade de autoaceitação, da autoimagem. E também a gente precisa ficar atento às comorbidades, que a pessoa pode desenvolver um TOC, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Porque a pessoa ela começa a ter rituais de se observar demais, não sai da frente do espelho, não consegue sair sem mudar aquele fiozinho ou aquela coisa. Fora do lugar, de repente. Fora do lugar. Ela começa a ter movimentos bastante repetitivos e bastante comportamentos repetitivos e ter obsessões.
estou feia, essa pinta no meu rosto é o grande problema da minha vida, minha bochecha é o grande problema da minha vida. Se eu não fizer alguma coisa, eu não vou sair de casa, eu não vou me mostrar para as pessoas como eu sou, eu não vou numa festa, minha foto vai, mas eu não vou. Né? Ou então eu preciso de um cirurgião para fazer uma cirurgia estética, porque eu não suporto mais, porque realmente o filtro mostrou para mim que o meu rosto mais fino é muito melhor, é mais parecido com tal pessoa. Isso a gente tem visto bastante, né? Até eu tenho visto alguns memes na internet, o pessoal falando assim, e a blogueira tá lá, falando que tá gravando. Gente, tá gravando esse vídeo aqui pra vocês sem filtro. Mas tá ali, com a sobrancelha preenchida. Cílios tá lá, preenchimento, cílios, alongamento dos cílios, preenchimento labial, botox, enfim. Já fez tudo. Pois praticamente o filtro já tá ali, pois né? Não tem mais como, nem precisa realmente. Exatamente. Isso tem sido cada vez mais comum, né, Ana? Tem sido cada vez mais comum e a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque isso norteia o nosso comportamento. E aí, quando a gente se olha e se vê realmente sem filtro, a gente começa a achar defeito onde não tem. E nós não temos deformidade, nós não temos uma deformidade, uma paralisia, alguma coisa assim que você realmente precisa melhorar, precisa, sabe? A gente não tem isso. A gente só não é igual àquela pessoa que tem o rostinho fininho, ou a gente não tem os cílios, um alongamento de cílios, a gente tem menos cílios, a gente tem características diferentes. Então, o que está acontecendo hoje? As características diferentes, elas estão sendo defeitos e deformidades. E não somente características. E aí, se a mulher não tiver a sobrancelha com aquela micropigmentação, ou se não tiver um alongamento de cílios, ela está errada. Ela tem que ter. Então, e não é assim que funciona. Existe uma escolha, uma opção, existe aí uma autoestima, existe aí uma opção de você se cuidar. Então, nessa questão do transtorno dismórfico, e tem um outro nome que eles estão dando, que é a dismorfia do Snapchat. Então, por causa dos filtros. Por causa dos filtros, né, que são muito comuns nesse aplicativo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma doença, é um transtorno mental. E tudo que acaba sendo exacerbado, acaba sendo muito exagerado, sim, pode virar um transtorno. Com certeza. Que legal, Ana, nosso bate-papo aqui. Adorei saber um pouco mais sobre esse assunto, dismorfia corporal, que era um termo que eu nunca tinha escutado. E adorei saber mais sobre isso, que é um tema tão atual. A gente precisa ficar muito atento, né, lá, porque às vezes as coisas começam a entrar na nossa casa, na nossa mente sorrateiramente, e a gente acaba não percebendo. É isso mesmo. Ana, obrigada pela participação mais uma vez. E a gente Obrigada se vê daqui a 15 dias. Se Deus quiser.